Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí para esse revisaço, né? Vamos aí terminar, né, a sua preparação. Agora é a hora da verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou trazer aqui uma pancada de questões. Vou trabalhar aqui com você 50 questões. A gente vai bater agora 50 questões. E eu quero bater essas 50 questões, pelo menos, na média ali de menos de 1 minuto para cada uma. Tá topado? Então aqui, ó, é pensamento rápido, fazer uma tempestade mental aqui na sua mente. Então vamos lá. Aqui, ó, vai terminar de ler, eu já vou, ó, respondendo e pancada. Agora é a hora, só a hora da verdade. Estudou, estudou. Estudou, estudou. Espero que dessas 50, pelo menos aí, uma boa parte esteja presente em sua prova. Então vamos embora. Vou começar aqui com o direito penal. Olha aí. No caso de normas penais em branco, cujo complemento é de nível diverso, como regulamentos ou portarias, a alteração desses complementos pode ser aplicada retroativamente para agravar a situação do réu, em virtude da necessidade de atualização constante do direito penal. Veja, questão, vou dar só um tempinho assim para você terminar de ler e eu já marco. Falso. Porque, veja, tudo ali está certinho. Normas penais em branco é exatamente uma norma que eu tenho em uma lei, só que essa norma ela tem o seu sentido incompleto, ela precisa ser completada por outra norma. E essa outra norma pode ser uma lei, pode ser uma portaria, pode ser um regulamento, não importa. Por exemplo, a gente tem lá a lei de drogas. Então, dentro da lei de drogas, a gente tem ali drogas. Mas e o que é droga? Aí a gente tem uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária lá dentro do Ministério da Saúde, 344, que traz uma lista do que é considerado droga. Então, pensa comigo. Se essa lista é alterada e é incluído uma substância lá que anteriormente não era considerada droga, eu posso usar isso para agravar a situação do acusado, do réu? De jeito nenhum. Então entenda que é aquela regra máxima. A lei não retroagirá para prejudicar o réu. Essa é a regra. Beleza? Vamos lá. O princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 1º do Código Penal e do artigo 539 da Constituição Federal, determina que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio é fundamental para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das condutas consideradas criminosas e das respectivas penas. Aqui, ó, está toda perfeita, toda correta. As normas penais em branco, que necessitam de complementação por outras normas de igual ou diverso nível hierárquico, não contrariam o princípio da reserva legal. Um exemplo é a norma que define crimes relacionados ao tráfico de substâncias entorpecentes, cuja especificação das substâncias é feita por portaria do Ministério da Saúde. Essa característica permite a adaptação da lei às mudanças sociais e técnicas, sem a necessidade de revisão legislativa contínua. Aqui, ó, questão verdadeira. A BANC-GEDUC, ela tem essa característica de que, quando ela tem uma prova, normalmente quando ela aborda um assunto, todas as questões da prova é dentro desse assunto. Esse concurso aqui foi feito pela IGEDUC, essas questões são da IGEDUC, e ela, nessa prova, ela só falou ou do princípio da legalidade ou das normas penais em branco. Tá? A prova toda de direito penal só foi esses dois temas. Então, ela pode perceber que até as questões são bem parecidas. Eu acho engraçado, porque teve uma vez que eu fiz um concurso que eu acertei questões, porque quando eu comparei as questões que estavam na prova, como tratava do mesmo assunto, uma respondia a outra. Por exemplo, essa daqui respondia a que a gente já respondeu. Então, espere isso na sua prova domingo. Vamos lá. O princípio da legalidade, ó, tá vendo? De novo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade permite que medidas provisórias e decretos presidenciais possam criar novos tipos penais,
aumentando a flexibilidade do sistema jurídico para responder rapidamente às novas demandas sociais, sem a necessidade de passar pelo processo legislativo tradicional. Aqui, ó, falso, porque eu não posso, por medida provisória e decreto, criar tipos penais. No direito penal, o princípio da legalidade, tá vendo? Ó, novamente, afirmado no artigo 1º do Código Penal, reiterado no artigo 39, veja que essa é bem parecida com outra que a gente já respondeu, ó, da Constituição Federal, estabelece que não pode haver punição por um fato que não esteja expressamente previsto como crime em lei anterior, nem a aplicação de pena sem prévia definição legal. Esse princípio é essencial para a segurança jurídica, garantindo que ninguém seja surpreendido por leis retroativas que criem crimes ou penas. Aqui já sabe até a resposta, né? Você percebeu? O cara já sabe até a resposta. Olha lá. A retroatividade da lei penal mais benéfica é um princípio estabelecido no artigo 2º do Código Penal, permitindo que uma lei posterior que deixa de considerar um fato como crime ou que de alguma forma beneficie o réu, seja aplicada a fatos anteriores, inclusive aqueles já julgados. Esse princípio reforça o compromisso do direito penal com a justiça e a proporcionalidade das penas. Aqui, ó, de boa, certíssimo também. Super tranquilo. A retroatividade da lei penal mais benéfica, tá vendo? Mesmo assunto. Benéfica é um dos princípios que permite a aplicação de uma nova lei mais favorável ao réu, ao fatos ocorridos antes da sua vigência. Esse princípio está previsto no artigo 2º do Código Penal e visa garantir que avanços legislativos que discriminem condutas ou reduzam penas sejam aplicados a situações passadas, beneficiando indivíduos previamente condenados e processados. Olha só, eu quero que você preste bastante atenção nessa questão, ó. Olha que interessante, a retroatividade da lei penal mais benéfica é um princípio que permite a aplicação de uma nova lei mais favorável ao réu, a fatos ocorridos antes de sua vigência. Vamos lá, parou aqui, tudo ok, né? Esse princípio está previsto no artigo 2º, certo? E visa garantir que avanços legislativos que discriminem condutas ou reduzam penas sejam aplicados em situações passadas. Espera aí, quer dizer que visa garantir que avanços legislativos que discriminem condutas ou penas sejam aplicados a situações passadas, beneficiando indivíduos previamente condenados e processados. Aqui, ó, tudo perfeito. Perceba que aqui traz uma ideia, eu quero chamar sua atenção nessa questão, porque a banca, a forma que ela escreveu essa parte final aqui, dá a entender que eu não posso usar, né, leis que discriminem ou reduzam penas, não podem ser aplicadas em situações passadas. Então veja que eu posso sim, inclusive, sentença transitada em julgado. Normas penais em branco violam o princípio da reserva legal. Pronto, você viu aí que essa questão aqui já fica respondida pelas anteriores. Normas penais em branco violam o princípio da reserva legal, uma vez que deixam para regulamentos e portarias a definição de elementos essenciais dos tipos penais, o que compromete a clareza e a precisão necessária para a validade de uma norma penal. Tá vendo aí? Então, já viu aqui que ela está falsa. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Perfeito. Tudo o mesmo tema, né? Na contagem de prazo penal, computa-se o primeiro dia e exclui o último. Exatamente. O prazo penal, o primeiro dia é incluído. O primeiro dia é incluído. E o último dia é excluído. Então, se eu sou preso a 11 horas, vamos colocar aqui, peraí. 23 horas e 30 minutos, se eu sou preso esse dia, nessa hora, quando der meia-noite, eu já tenho o primeiro dia de prisão. Tá? Então, sempre o primeiro dia é incluído. Com relação ao tempo do crime, adota-se no CP a teoria da ubiquidade. Aqui, ó, falso é lembrar do famoso luta, né? Lugar, né? Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então, de boa. Segundo disposto no Código Penal, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se do princípio da novatio legius
leges in melius. Melius é melhor, né? A lei nova, vamos chamar assim, traduzindo ao pé da letra, seria a lei nova melhor, a melhor lei nova. Seria a ideia, seria essa. E aqui está um caso verdadeiro. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Tá vendo? Mesmo tema aqui, falso, né? Falso. A lei penal brasileira será aplicada a crime cometido contra a administração pública por servidor público em serviço, certo? Ainda que seja praticado no estrangeiro, exatamente. Se um servidor público brasileiro pratica um crime fora do Brasil, ele vai ser julgado pela lei brasileira, né? Aconteceu isso na época do Exército, que a gente foi lá para Angola, em 1997. A gente foi para Angola e lá um militar escondeu um fuzil, tentou desviar um fuzil. Foi preso e respondeu por esse crime pela lei brasileira, no caso, o Código Penal Militar. Vamos lá. A lei penal brasileira será aplicada ao crime cometidos no território nacional, ainda que praticados a bordo de aeronaves estrangeiras de propriedade privada, em voo no espaço aéreo correspondente, nesse caso aqui o brasileiro, sem prejuízo das convenções, tratados e regras do direito internacional. Aqui, mais uma questão verdadeira, né? Então, se a mesma propriedade, a aeronave estiver passando aqui no território brasileiro, assim, espaço aéreo brasileiro, mesmo sendo privada, mesmo sendo particular, mesmo sendo estrangeira, a lei vai ser usada a brasileira. Com exceção dessas convenções, porque tem uma convenção que é chamada de passagem inocente, né? Então, eu estou aqui, um avião está saindo da Argentina e indo para os Estados Unidos. Ele vai passar aqui por cima do Brasil. Cara, ali ele só está passando, entendeu? Então, aí não se aplica, porque por conta de umas convenções que tem nesse sentido. Questão 16. O homicídio privilegiado ocorre quando o agente comete o crime sob a influência de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, né? Influência, olha só, se liga aqui, ó. Influência não seria sobre o domínio, é uma pegadinha muito comum, né? Lembre-se que tem aí uma distinção entre domínio de violenta emoção, é diferente de influência. Então, toma cuidado que isso aqui são coisas distintas, certo? São coisas distintas. Aí, o que acontece? Qual o gabarito aqui? Banca e GEDUC mais uma pérola dela, né? Mais uma pérola. Opa, olha, chegou do slide, ficou louco aqui, ó. Pra você ter ideia. Pois é, meu aluno, a banca, mais uma vez essa banca, né? E eu tô com ela por aqui já. Tô aqui, ó. Inclusive ação judicial e tudo mais. E ela considerou o gabarito dessa questão como verdadeiro. No seu material eu coloquei também como verdadeiro por conta dela. Mas está errada. Eu discordo desse gabarito de certeza. Por quê? Domínio, a letra da lei é privilegiado. Então, quando ele fala assim, o homicídio privilegiado ocorre quando a gente comete o crime sobre a influência de violenta emoção. Não é influência, tem que ser domínio. Olha aqui a letra da lei, ó. Caso de diminuição de pena, né? Aqui, ó, caso de diminuição de pena. Então, tá vendo aí, até tudo aqui fica tudo escuro, ó. Pra você ver aqui que aqui não tem boquinha, não. Pra você ver, eu fiquei tão louco por causa dessa banca que esse negócio aqui, até o negócio saiu daqui da frente. Pera aí. Sim, aqui, ó. Vou voltar aqui para mostrar. Cadê? Volta aqui. Ó, eu fico até nervoso. Olha aqui, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio, olha aqui, ó, de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, e se for sobre a influência? É uma causa de atenuação de pena, olha aqui. É uma circunstância atenuante prevista no artigo 65(3)(c), ó.
se o agente comete o crime sob coação, o que podia resistir, ou o cumprimento de ordem da autoridade superior, olha aqui, ó, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, tá vendo? Então, resumindo, domínio de violenta emoção, homicídio privilegiado. Influência de violenta emoção, atenuante genérica, né? Infelizmente, mais uma vez, possivelmente alguém foi prejudicado por conta dessa questão dessa banca, né? Infelizmente. Tem que começar a levar mais a sério a vida dos concurseiros. O homicídio qualificado é um crime mais grave do que o homicídio simples. Aqui, bem de boa, né? Aí eu tenho aqui, ó. Um rapaz motivado por ciúmes, após o término do seu relacionamento com a namorada, efetua disparos de arma de fogo contra ela, que não vem a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Praticou femicídio na modalidade tentada. Veja, aqui está falso por quê? Porque seria feminicídio. Feminicídio. Certo? Então, por isso que ela ficou falsa. Era feminicídio na modalidade tentada. A conduta consistente em subtrair coisa móvel ou alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, de qual resultado morte corresponde a um fato típico do crime de roubo qualificado. Aqui, mais uma forma bem tranquila, né? Verdadeiro, crime de roubo qualificado. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena conforme parâmetros fixados no Código Penal. Olha só que interessante, né? Então, aqui, questão correta, né? Então, veja que ele não colocou ali o quanto vai ser reduzido, mas falou que tinha um parâmetro previsto no Código Penal. Então, aqui, tudo fechado. Se o homicídio é cometido mediante promessa de recompensa, é possível ao juiz aplicar uma redução de pena, olha só, uma vez que o agente, ao cometer tal delito, estava imbuído por sentimentos nobres de buscar a melhoria da sua condição de vida. Olha só, o cara queria melhorar de vida recebendo dinheiro para matar o povo. Aqui está totalmente falso. Homicídios cometidos por motivos fúteis estão listados no Código Penal como causas que ensejam redução de pena de forma alguma. É homicídio qualificado. Aqui está falso. Homicídios cometidos com emprego de veneno, fogo ou explosivo, por não serem considerados meios cruéis, olha, podem ensejar redução de pena de jeito nenhum. São considerados meios cruéis. Multa, aí, aqui eu acho que foi alguma... Multa se o crime for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada de destreza de acordo com o Código Penal. Acho que aqui ficou faltando uma partezinha, viu? Deixa eu ver se eu encontro aqui essa parte dessa questão aqui. Deixa eu ver se está no material. Deixa eu olhar aqui. Se tiver no material, corrige agora na hora. Questão 24. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Questão 24, ver se ficou faltando aqui de repente. Eita, ficou faltando um pedaço mesmo da questão. Então, eu acho que aqui na realidade seria o... Eu entendi aqui. Aqui foi o seguinte, eu acho que na hora que eu selecionei, eu cortei pela metade. Aqui seria assim, ó. Era o crime de furto qualificado. Era assim essa questão. Eu lembro agora. Qualificado é punido com pena, aí agora, de multa. De multa, se o crime for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude. Não é? Claro que não. A pena dobra, vai ser de 2 a 8 anos, né? Mais multa. Então, aqui, por isso que essa 24, ela tá falsa, né? Comeu aqui essa parte inicial da questão. Vamos lá. Conforme o artigo 155 do Código Penal, o furto qualificado incorre pena de reclusão. Agora sim, de 4, eu coloquei 2, não foi não, mas é de 4 a 8 anos. E multa, se o furto ocorrer mediante fraude e for cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Aqui, verdadeiro, exatamente, são questões parecidas, foi exatamente como a própria banca faz, né? O furto qualificado cometido com emprego de chave falsa deve ser punido com multa ou prestação de serviços comunitários, como previsto no artigo 21 do Código Penal. De jeito nenhum. O furto qualificado é punido com 4 a 8 anos.
Configura-se crime de prevaricação, solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, no caso aqui está falso porque não seria corrupção passiva, né? Não é prevaricação. Prevaricação é quando você deixa de realizar ato de ofício por sentimento ou interesse pessoal. O funcionário público se apropriar de dinheiro, de valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, cuja posse advém em razão do cargo, comete crime de peculato. Aqui, show de bola, perfeito, perfeito. Para a configuração de crime de prevaricação, faz necessário um ajuste de vontade entre o agente do Estado e o beneficiário do seu ato. De jeito nenhum, eu posso prevaricar por sentimento pessoal, ou seja, é por meu sentimento pessoal, eu que deixo, eu que faço isso. Então, não preciso desse ajuste de vontade para ser configurado a prevaricação. Então, porque a vontade é minha. Então, aqui, por isso que essa está falsa. O crime de peculato pode ser praticado por quem exerce emprego público, ainda que sua atividade seja transitória ou sem remuneração. Perfeito. Lá no artigo 317 traz o conceito de funcionário público, que inclusive é esse que de maneira transitória e até mesmo sem remuneração. Vamos agora para o direito processual penal. Já batemos 30, olha, em 20 minutinhos a gente bateu aí 30 questões, olha só, muito rápido. É a característica da questão de verdadeiro e falso, né? Olha aí. Para a instauração do inquérito de ação penal privada, é imprescindível o requerimento de quem tem a qualidade de intentá-la. Exatamente, é necessário. Imprescindível é uma palavrinha muito comum de pegadinha, né? É necessário. O requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Prisão em flagrante do autor de crime de ação pública condicionada à representação substitui a necessidade de manifestação do ofendido para instauração do inquérito policial. De jeito nenhum. Eu preciso de autorização do ofendido para instaurar, porque é uma ação pública condicionada à representação. A representação. Eu marquei aqui, então, no caso, falso. O inquérito policial é dispensável para a promoção de ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Perfeito. O inquérito policial é dispensável caso eu tenha elementos de informação suficientes para oferecer a denúncia, laxo probatório mínimo. É garantido ao defensor do investigado o pleno acesso aos documentos já anexados no procedimento investigatório. Perfeito. Mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Veja, muito cuidado, aqui está certíssimo. E, veja, ele fala como o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Cara, o inquérito policial é sigiloso. É sigiloso. O direito de livre acesso às provas documentadas em inquérito policial alcança mesmo os procedimentos em que o requerente não conste como investigado, mas a respeito dos quais possua fundado interesse. Falso, falso, falso. Quer dizer que como é que eu vou ter acesso a um inquérito policial que nem sequer eu estou sendo investigado nele? Que conversa é essa, rapaz? Oxi, carinha curioso, né? Questão 36. O inquérito policial tem caráter inquisitório, certo? Dispensando a ampla defesa e o contraditório, certo? Motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados para o defensor investigado. Opa, parou. Os elementos de informação já documentados, está vendo aqui bem claro, devem ser disponibilizados ao defensor, súmula vinculante aí. Então aqui, falso. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deve se encerrar em 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Olha, dia subsequente não. Se a prisão tem que ser no dia imediato, ou seja, no dia da execução. Lembre-se que em prazo penal eu incluo o dia da prisão. Então é por isso que essa está falsa. Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido, ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual. Aqui está falso porque,
o contraditório não é utilizado, não é garantido na fase de inquérito policial. O fato de existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo-se de contraditório para obtenção, ou seja, dispensando, né, contraditório para obtenção dessas provas. Olha só que interessante, ó. O fato de já existir processo penal deflagrado não altera a natureza das provas colhidas pela autoridade policial, que permanecem inquisitivas, prescindindo de contraditório para a obtenção dessas provas. Cuidado! Provas têm contraditórios. Existe uma diferença, ó. Elementos de informação, fazer essa distinção aqui, ó. Elementos de informação, entre aspas, são provas, porque não são provas, por isso que eu estou colocando entre aspas, colhidas durante o inquérito policial e, consequentemente, sem contraditório e ampla defesa. Certo? Já provas, como a questão está falando, são provas colhidas na fase do processo. Tá vendo? Por isso que ele colocou, ó, do processo. Aí, nesse caso, com contraditório e ampla defesa. Sacou? Por isso que essa questão, ela tá falsa. A garantia da ordem pública é o primeiro fundamento para a decretação da prisão preventiva, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou contra qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Perfeito, perfeito, exatamente. Trouxe aí a definição da prisão, da medida, né, da garantia da ordem pública, né? Vamos lá, vamos seguir. Não é cabível a decretação de prisão temporária de um indivíduo que participe de organização criminosa para o tráfico de drogas. Opa, tráfico de drogas é possível sim, uma vez que o tráfico de drogas não está inserido no rol de delitos para os quais se autoriza tal espécie de custódia cautelar. Falsa, porque tráfico de drogas está sim previsto na lei de crimes temporários, da prisão temporária. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. De jeito nenhum. A autoridade policial não pode arquivar inquérito policial. Qualquer do povo poderá prender qualquer pessoa que seja encontrada em flagrante delito. Perfeito. É o famoso flagrante facultativo, né? É o flagrante facultativo. Caberá prisão preventiva na persecução penal para apuração de crimes dolosos, certo? E culposos. Opa, culposos não. Prisão preventiva só cabe para crimes dolosos com pena maior do que 4 anos. Então, tá aqui, ó. Falso. É irrelevante a existência ou não de fundamentação cautelar para prisão de flagrante por crimes hediondos ou equiparados. Perfeito. Cara, é bem interessante essa questão, né? Eu não preciso de fundamentação. Ou seja, é como se ele está querendo dizer o seguinte: eu não preciso de ordem judicial para prender quem se encontra em flagrante delito. Sacou? Bem interessante, eu gostei muito dessa questão. Para variar, eu trouxe ela, mas não foi a Getúlio que fez, viu? Só para você ter ideia. Nos casos de prisão temporária, sempre que houver o cumprimento de mandato judicial, o preso deverá ser submetido obrigatoriamente ao exame de corpo de delito. Não, exame de corpo de delito não é obrigado, só se deixar vestígio, né? Não, nem sempre precisa. Então, não é obrigatoriamente, não. Fica a critério do juiz. Então, fica aqui a critério do juiz. Então, aqui, falso. A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial impede a prisão em flagrante. Certo, impede a prisão em flagrante, né? E a decretação de prisão preventiva? Não, eu posso pedir a prisão preventiva. Vamos lá, eu matei uma pessoa. Chego na delegacia e me entrego. Diz, olha, eu acabei de matar uma pessoa ali na esquina. O delegado vai fazer um auto de prisão em flagrante? De jeito nenhum. Mas ele pode solicitar uma prisão temporária, uma prisão preventiva? Pode sim. Pode sim.
Entendeu? Mesmo eu me apresentando, ele pode solicitar uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Ele só não vai poder fazer o auto de prisão em flagrante, porque o fato de eu me entregar já afasta as causas de prisão em flagrante. Cabe prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, acerca de autoria do indiciado em crime de roubo qualificado. Perfeito. Não cabendo, todavia, em relação ao roubo simples. Não. Qualquer espécie de roubo cabe prisão temporária, certo? Então, só guarda isso. Qualquer espécie de roubo cabe prisão temporária. A prisão temporária poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou do respectivo processo judicial. Falso também, porque a prisão temporária ela é uma prisão exclusiva da fase inquisitiva. Já a prisão preventiva pode ser tanto no inquérito policial quanto na ação penal, certo? Tanto no inquérito policial quanto na ação penal. E a nossa última questão: se o agente praticar infração sobre manto de qualquer excludente de ilicitude, não será decretada a sua prisão preventiva. Aqui, ó, perfeita e perfeita a questão. Então, assim, veja que é uma pancada, 50 questões, a gente fez aí um pouco mais de 30 minutos. Então, vamos embora. Então, vamos dizer, boa reta final, né? E boa prova para você. Tamo junto. Valeu.